Não somente isso, se você analisar a história, você vai perceber que Efésios também era uma cidade que era muito comercialmente, era uma cidade turística, onde os homens iam até aquele lugar por causa de um templo chamado Templo da Deusa Diana, onde os homens começavam a cultuar essa deusa e fazer rituais pagãos naquele templo. Dentro dos rituais pagãos, dentro da adoração à deusa Diana, existia prostituição dentro daquele santuário, dentro daquela casa que ele dizia ser um santuário. Os homens iam para aquele lugar para adorar a deusa Diana, mas de repente vai chegar naquela cidade alguém que se encontrou com Jesus. De repente vai chegar naquela cidade alguém que foi alcançado pela graça salvadora, e ele não chega para ser mais um para adorar a deusa Diana, não, ele chega para fazer a diferença. Ele não chega para se tornar pagão e adorar a deusa Diana, ele chega para fazer a diferença. É por isso que a Bíblia vai me dizer que quando Paulo chega a Efésios, ele começa a anunciar o Evangelho, ele começa a dizer: só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta, e só Jesus leva o homem para o céu, de uma maneira tal que aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus começa a trair um, começa a trair dois, e daqui a pouco uma multidão está ouvindo a pregação de Paulo, cheio do Espírito de Deus, cheio da plenitude de Deus, de maneira que os comerciantes daquela cidade começam a perceber que os ídolos que eles estão fazendo da deusa Diana já não está vendendo mais como antigamente. O templo da deusa Diana já não está mais ficando cheio como antigamente. Alguma coisa está acontecendo em Efésios, alguma coisa está acontecendo com aquela população. Alguém procura saber o que é que está acontecendo. De repente alguém chega na praça e começa a dizer: ei, está havendo um movimento na cidade, que se eu fosse o dono, ou melhor dizendo, se eu fosse o organizador daquele movimento, eu diria que era um movimento de avivamento. Alguém iria dizer: está acontecendo um avivamento na cidade, e os homens não querem mais adorar a Diana, os homens não querem idolatrar mais a Diana, eles querem saber do Deus que o Paulo está pregando. Um avivamento chegou em Efésios e está mudando a história. Deixa eu te explicar. Volta para a conversão de Paulo. A Bíblia vai dizer que quando Paulo encontra-se com Jesus, primeiro cai do cavalo, segundo fica cego, aí ele é levado para uma casa, e um homem comissionado por Deus vai até aquela casa, e ele ora por Paulo. E quando ele coloca a sua mão e ora pela vida de Paulo, a Bíblia vai dizer que acontece duas coisas. A primeira, cai-se escama dos olhos de Paulo e ele volta a enxergar. A segunda, ele é batizado com o Espírito Santo e cheio da plenitude de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que Paulo chega em Efésios e chega fazendo a diferença? Sabe por que Paulo chega em Efésios e faz o homem se converter ao Evangelho de Cristo Jesus? É porque Paulo não era qualquer crente. Paulo era separado. Paulo era cheio da plenitude de Deus. Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus. E aonde alguém chega cheio da plenitude de Deus, o lugar fica diferente. O ambiente muda. É pagão, mas se torna santo. É idólatra, mas só Deus entra naquele lugar. Porque aonde o homem cheio do Espírito de Deus chega, o avivamento de Deus também chega naquele lugar. E Deus está procurando nesses últimos dias jovens, homens e mulheres cheios da plenitude de Deus, de maneira tal que quando e em qualquer lugar que ele chegar, o ambiente muda. O mundo está em derrota e fracasso, mas aonde chega um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, tem que mudar a situação. O lugar de drogas vira lugar santo, o lugar de prostituição vira lugar de santidade. Por quê? Porque chegou um homem, um avivamento verdadeiro, a palavra é da verdade, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Será que tem alguém? Será que aqui tem alguém que deseja? Será que aqui tem alguém que é cheio da
Eles começam a visitar os lugares que Paulo está pregando e dizer: não, volta para o templo. E as pessoas começam a dizer: não quero mais saber de uma deusa morta. Eu agora sirvo o único Deus que é vivo e verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré. E eu estou cheio da sua glória, eu estou cheio da sua plenitude, e eu vou fazer a diferença neste lugar. Os comerciantes começam a ficar chateados, e eles começam a brigar e ir atrás de Paulo, dizer: nós vamos te matar. Por causa disso, Paulo tem que sair daquela cidade. Mas o evangelho, o avivamento já aconteceu. Mas sempre que o avivamento acontece, sempre vai ter alguém para olhar para você, meter o dedão e dizer: para com isso. Ou você para ou nós vamos te matar. Ou você para ou nós vamos parar você. Ou você para ou então você vai morrer no meio da caminhada. Mentira de Satanás, mentira dos seus ascetas. Aquele que Deus levantou, ele é poderoso para sustentar. Se foi Deus que te levantou, ninguém vai te parar nesta terra. Mas Paulo era missionário, ainda tinha muita cidade para levar o evangelho. Então ele sai de lá. Ele vai cumprimentar depois, deixar pastores naquele lugar. E aí Paulo continua a viagem. Paulo continua evangelizando a cidade, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo é cheio da plenitude. Quem é cheio da plenitude não guarda o evangelho para ele. Se ele está na escola, ele está falando de Deus. Ele está no trabalho, está falando de Deus. Se ele está na casa, está falando de Deus. Todo mundo olha de você, só sabe falar de Deus. Ele olha e diz: se eu estou cheio de Deus, eu vou falar de quê? Eu só vou falar dele, glorificar ele, exaltar ele. Isso é mentira. Aí Paulo sai, Paulo viaja. E a Bíblia vai nos dizer, juntamente com a história, que Paulo está preso em Roma. Quando ele está preso em Roma, ele vai escrever uma carta para a igreja de Efésios. E aqui eu entro na palavra da noite de hoje. Quando Paulo escreve a epístola para os Efésios, Paulo divide essa epístola em duas linhas, em dois lugares. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar de doutrinas. Doutrinas, essas das quais o que Deus fez para o seu povo. Do capítulo 4 ao capítulo 6, os três últimos capítulos, Paulo vai trazer uma palavra prática, dizendo o que a igreja deve fazer para Cristo. E o capítulo 4, escolhido como tema na noite de hoje, é um capítulo que Deus está falando para a igreja de Efésios e para a igreja da quadra 4 na noite de hoje, o que nós devemos fazer para Ele que está no céu. Não, teve gente que não entendeu. No capítulo 4 de Efésios em diante, está falando do que a igreja deve fazer para Ele que está sentado no poderoso céu. Aí Paulo fala na carta de Efésios sobre várias coisas, mas quando ele chega no capítulo 4 especificamente, Paulo começa a falar de um tema chamado a unidade da igreja. E o capítulo 13 e 14 está falando exatamente disso, da unidade da fé na igreja. Paulo vai escrever aos cristãos dizendo: olha, aqueles que se converteram ao evangelho de Cristo Jesus não podem mais viver como homens terrenos simplesmente. Vocês também são homens celestiais. Porém, vocês moram nessa terra e vão morrer nessa terra. Então vocês têm obrigações também nessa terra terrena, nesse lugar terrestre. E Paulo começa a exercitar, Paulo começa a aconselhar a igreja de Efésios dizendo: ei, sejais mansos, sejais humildes, tenhais amor, guardai a mansidão. Paulo começa a dizer como é que a igreja deve se portar nessa terra. Tem muita gente por aí que precisa ler um pouquinho de Efésios, não entende o que é amor, não sabe o que é mansidão, não sabe o que é humildade. Tem muita gente por aí que está se achando grande, empina o nariz e não quer saber de nenhum irmão. Mas Paulo está dizendo: vivai o amor, praticai o amor, sejais humildes, tenha humildade, sejais manso. Tem gente por aí que está olhando e dizendo: não, mas eu tenho sangue de nordestino. Pelo amor de Deus, se você já se converteu, se você é cheio da plenitude de Deus, não é o sangue de nordestino que está nas suas veias. Coloca o sangue de Jesus e dá mais certo, fica mais puro, é melhor para você.
Existem vários dons, mas entenda uma coisa: há um só Deus, há um só Espírito, há um só corpo. Ai, cada vassoura que amada. Eu não estou entendendo, não está dando para te explicar. Tem muita gente aí se exaltando por causa do dom. Tem muita gente se exaltando porque ele diz: eu sou ministro, eu sou pastor, eu oro e o milagre acontece, eu sou pregador, sei de toda a teologia bíblica. Aquele irmãozinho não sabe de nada, aquele dali não é de nada. Eu tenho faculdade, o pastor não tem. Não vem ele querer mandar em mim não. Aí Paulo fala: não, larga de ser bobo. O corpo é só um, o Espírito é só um, Deus é só um. E os dons é para quê, Paulo? Os dons é para a edificação do corpo de Cristo. É para a edificação do corpo de Cristo. Tu é usado, eu sei que tu é, mas tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele, tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Só que a igreja de Éfeso não estava entendendo. É por isso que Paulo fala que existia na igreja de Éfeso duas classes: uns que batiam no peito e diziam: nós somos judeus, a promessa de Deus está na nossa vida, e só nós merecemos ser cheios da plenitude de Cristo. Do outro lado estavam os gentios, alcançados por Cristo Jesus, que quando saía da Palestina, eles olhavam para o judeu e diziam: aqui, essa terra não é tua, aqui não é o lugar que tu nasceu, tu não passa de um arrogante, tu não passa de homens que não têm humildade. E eu quero dizer que a graça de Deus nos alcançou, e agora Deus está sobre nós, não mais sobre vocês. Existia um conflito, existia uma guerra dentro da igreja. Tanto é que, se nós voltarmos na história, lá pertinho do tempo, a Bíblia vai nos dizer, a história vai nos dizer, que havia um pátio naquele lugar, e o pátio era dividido por um muro. Aí você lê a história, já aprofunda um pouco. Eles vão dizer que encontraram pedras naquele muro, e algumas palavras escritas naquelas pedras, que dizia assim: se um gentil passar do lado do judeu, ele está sob pena de morte. Todo mundo foi alcançado por Cristo Jesus, mas judeus ficam de um lado, gentios ficam do outro, e eles ficam guerreando: nós somos os melhores, vocês são a segunda classe, fica para aí. E eles daqui ficam falando: vocês são arrogantes e não sabem o que Jesus Cristo veio fazer nessa terra. A guerra estava entre a igreja. Aí quando entrava no templo, o véu já estava rasgado, já não tinha mais nenhum muro, nenhuma parede. Aí os gentios sentavam no banco, e daqui a pouco olhavam para um lado, para o outro judeu, e não tinha lugar para sentar, tinha que sentar do lado do gentio. Aí Paulo olha e diz assim: entenda uma coisa, não existe para Deus judeu ou gentio, para Deus todo mundo é o mesmo, para Deus não existe judeu pobre, todo mundo foi alcançado pela cruz do Calvário, e ele não morreu simplesmente por você, ele morreu por todos. Se alguém sabe disso, levanta a mão para o céu e vamos falar a verdade. Vamos rasgar a vela. Há um tempo que vocês colocaram: por que é que Deus faz mesmo? Então vamos deixar Deus falar. O que tem de guerra nos nossos públicos não é brincadeira. São pastores querendo matar os outros pastores, são pregadores querendo matar outros pregadores, para dizer: a minha estrela tem que brilhar mais do que a dele. São cantores querendo afogar outros para pagar para o ministério dele. O que tem na nossa igreja de irmãos que estão sentados um do lado do outro, mas que não amam um ao outro, não é brincadeira. Mas aí Paulo hoje à noite está te falando assim: há um só Deus, há um só Espírito, e esse é o corpo. Se tu não ama o teu irmão que é membro do corpo de Cristo, cuidado que talvez você não faz parte dele. Mas se você faz parte dele, então demonstra: adora o cabeça deste corpo de Cristo. Existia uma guerra entre judeus e gentios. Não, nós somos circuncisos
circuncidados, vocês são incircuncisos. Aí Paulo vem e explica: não é a circuncisão carnal que importa mais para Cristo, mas sim a circuncisão do coração, o arrependimento daquele que um dia foi encontrado pela graça salvadora e agora foi circuncidado na sua vida espiritual. Deixa eu dizer uma coisa: não briga com teu irmão, não. Ei, as nossas igrejas não precisam ficar querendo que a outra feche para ela crescer, não. Tem lugar para todo mundo. A gente não precisa ficar querendo matar o ministério do outro para a gente crescer, não. Tem lugar para todo mundo. O mesmo corpo que o irmão Saulo participa, eu também participo. Eu quero a tua vitória. Eu quero que teu ministério cresça. Eu quero pegar na tua mão e dizer: vamos junto, vamos caminhar. É assim que tem que ser na igreja. Só quem faz parte deste corpo. Por favor, me demonstre. Eu quero ver. Tem um ali, ó. Tem outro que está levantando por aqui. A igreja nos últimos dias tem muitas questões se engafiando. Aí Paulo explica: vocês são membros de um só corpo. Ei, não pode o braço direito ligar com o braço esquerdo. Não pode a perna esquerda juntar a perna direita. Que corpo é esse? Só se for o corpo de um doido. Mas o corpo de Jesus não é corpo de um doido. É corpo que o cabeça é Cristo. E todos os membros estão no seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tu ora, as pessoas são curadas, não é? Você é usado na administração da palavra, não é? Mas quando eu canto, ai meu Deus do céu. Deixa eu dizer uma coisa: não é para você ser aplaudido, não é para sua estrela brilhar. Evangelho não é cabide de emprego para você ganhar salário através dele. Então para que eu tenho dom, irmão Paulo? Tudo é para edificação do corpo de Cristo. Eu ouvo bem, é para edificação do corpo de Cristo. Eu prego bem, é para edificação do corpo de Cristo. Eu olho, as pessoas são curadas, é para edificação do corpo de Cristo. Eu estou cheio da plenitude de Deus, é para edificação do corpo de Cristo. Eu estou cheio do poder da glória, é para edificação do corpo de Cristo. É para Ele, é para louvar Ele, é para que o nome dele seja adorado. É tudo para Ele que está no céu. Aí Paulo continua, eu vou acelerar, vamos terminar. Versículo 13: até que todos nós alcancemos a unidade da fé. Ou seja, até que todos nós entendemos que fazemos parte de um só corpo e paramos de brigar entre nós e paramos de querer brilhar mais do que Jesus Cristo. Aí quando nós chegarmos neste nível, nós vamos alcançar a unidade da fé. Aí Paulo termina o versículo 2 dizendo: e todos nós, ou melhor o 13, estaremos plenos de Deus. Ô Paulo, eu sou cheio do fogo, mas eu não gosto daquele irmão fulano de tal, está se enganando. Irmão Paulo, eu sou cheio da baixeia, mas eu não gosto do meu pastor, está se enganando. Tem que estar em unidade. Aí depois que todos nós alcançamos a unidade, depois que nós entendemos que nós somos membros de um corpo, aí nós estamos cheios da plenitude de Deus. Só é cheio da plenitude de Deus que tem comunhão com o irmão. Se você tem comunhão com o irmão, sinta Deus na tua vida aí agora. Aí, vou concluir a mensagem agora, fica tranquilo. Aí Paulo vem, continua. Aí 14 Paulo fala assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados por todas as ideologias teológicas, e nem sejamos também como o vento, que aonde leva, aonde assopra, a folha seca é carregada. Oh meu Deus, tem muita gente por aí que vive como criança. E não é criança desprezada pelos outros,
é criança de maturidade. Porque Deus até gosta e ama crente que se comporta como criança no tamanho da sua humildade, dizendo: eu sou pequeno. E quando nós lemos 1 Samuel capítulo 16, tem um texto que eu acho lindo. Jessé chama todos os seus filhos para ser consagrado a rei diante do profeta Samuel. Quando Samuel está para Eliabe, para Samar, Samuel, esse aí é bonito. Aí Deus fala: não, é bonito por fora, mas por dentro não está cheio da minha plenitude. Não é essa aí. Passa segundo, passa terceiro, passa todos os filhos de Jessé. Aí Jessé diz: não é nenhum desses. Nenhum desses aí, olha que ele está ali forte, parece de guerreiro, é grande, poderoso, faculdades mentais, meu Deus, é impressionante. Aí Samuel olha e diz: não é esse aí. Aí Samuel faz uma pergunta dizendo assim: há porventura algum outro filho teu? Aí Jessé vai e bate na testa: ai, ainda há. Existe um caçula, mas ele é pastor de ovelha, deixa pra lá, esse aí não vai prestar não. Aí Samuel olha e diz assim: o quê? Pastor de ovelha? Pequeno? Caçula? Chama ele, porque ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Tem gente que entendeu. Tem muita gente que está olhando para você e está esquecendo o teu nome. Talvez até teu pai, a tua mãe está esquecendo de você, assim como Jessé se esqueceu do seu filho. Mas não fica preocupado, não fica triste porque o homem está esquecendo de você. Fica despreocupado porque na hora certa é o próprio Deus que vai fazer os homens lembrar do teu nome. Quem lembrou de Davi não foi seu pai, é Deus que faz Jessé lembrar dele. Ah, porventura mais algum filho? É Deus dizendo: cadê o garoto que pastoreia a ovelha? Aí Jessé olha e diz: ainda tem o caçula, ainda tem o pequenininho, ainda tem aquele que é desprezado, ainda tem aqueles que estão na classe, onde a classe maior está dizendo: esse aí não presta, esse aí não dá. Mas Deus está olhando e está dizendo: chama o garoto, chama o pequenino, chama o desprezado. Ninguém senta na mesa enquanto ele não sentar, enquanto ela não sentar, enquanto ele não estiver aqui. Deus não faz nada. Levanta a tua mão na posição de receber. Eu vim nessa noite neste lugar com uma voz profética. E se Deus me fez lembrar desse texto é porque tem uma palavra profética para pessoas aqui. Tem muita gente que está esquecendo o teu nome. Os homens estão olhando para você, estão te desprezando. Mas eu quero te dizer uma coisa: no momento certo, Deus vai fazer os homens lembrar de ti. É o próprio Deus que vai fazer as pessoas lembrar de ti. E quando Ele lembrar de ti, a porta que Ele abriu, ninguém passa enquanto você não passar. Ninguém senta na mesa enquanto você não sentar. Como prova disso, sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Seja cheio da plenitude de Deus. Não sejais mais imaturo, levado por toda ideologia dos homens maus que querem te desviar da fé. Aí você precisa analisar que falsos profetas, falsos homens dizendo que pregam o evangelho mas não pregam, não existe só nos dias de hoje. Jesus combateu os fariseus, Paulo está combatendo os falsos mestres nos últimos dias, e nós temos que combater também. Porque o que existe de gente falando por aí, que está na Bíblia e não está, não é brincadeira. Já tem gente falando que o aborto não é pecado. Tem gente dizendo que o homossexualismo não é pecado. Tem gente que está falando que jovem ter vida sexual antes do casamento não é pecado. E o que tem de crente aplaudindo e dizendo: tá certo, isso aí está na Bíblia mesmo, esse aí é usado por Deus. Mentira. O evangelho é só um, o evangelho é verdadeiro. Pecado continua sendo pecado, e Deus nos chamou para uma vida de santidade. Deus nos chamou para uma vida de separação. Deus nos chamou para sermos plenos de Deus. Vamos estar aconselhando a igreja.
tais como meninos, que são levados por todo o vento e ensinos ideológicos. Aí Paulo fala: para isso é preciso ter conhecimento de Deus. E eu só sei uma maneira de conhecer Deus, é através da palavra. E é por isso que tem muita gente que é criança na nossa igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da quadra 4, eu estou falando mundialmente. Porque tem muita gente sendo levada por todo tipo de ensino. Alguns pregam psicologia, eles estão aplaudindo e batendo: oh, glória a Deus, mas não é Bíblia. Alguns falam de antropologia, não estou falando contra, mas falar só de antropologia não está falando de salvação. O evangelho da verdade é a Bíblia. A base da pregação tem que ser a Bíblia. A única verdade que tem é a Bíblia. Aí tem crente perdido, levado por todo ensino teológico. Aonde tem um movimento, ele está dentro. Aí não está falando nada de Bíblia, ele está dando glória, está dizendo que está cheio. E Paulo está dizendo: toma cuidado, porque quem é cheio da plenitude conhece Deus. E para conhecer Deus tem que se aprofundar na palavra. Então não tem jeito de eu falar que eu estou cheio de Deus e ficar até a metade do culto. Não, eu fico até o final da palavra. Eu quero ver Deus falar comigo através da palavra. Eu adoro a Deus dos louvores, mas espero Deus falar comigo na palavra. Alguns louvores cantados sem base bíblica, e o povo está dizendo que está certinho, é por aí mesmo. Não é não. Eu vou louvar e adorar com hinos que tem base na palavra. Na palavra. É a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que enche. Aí Paulo diz: para não ser levado como folha seca, que aonde o vento bate, ele vai. Você tem lido a palavra? Você tem conhecido Deus? Você tem vivido apenas no movimento? Ai, irmão, Padre, essa palavra está muito dura. É o último dia do congresso, mas você está dizendo para Deus desde sexta-feira que está cheio da plenitude dele. Então você tem que aprender a praticar isso na tua vida. Você tem que aprender a ser um jovem, a ser uma mulher, a ser um homem cheio da plenitude de Deus. E homem e mulher cheio da plenitude de Deus gosta da palavra. Eu vou terminar. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Aqueles que conhecem a Deus, eles ouvem a Deus. Mas quem não conhece, não ouve, porque não são meus. Quem conhece a Deus, ouve a voz de Deus. Está muito baixo. Quem conhece a Deus, ouve a voz de Deus. Qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que tem soprado no teu ouvido nos últimos dias? Não pode ter ouvido muita voz, mas você está ouvindo a voz de Deus? Porque quem conhece a Deus, ouve a voz de Deus. Criança não consegue identificar, é imatura. Alguém grita e ele pergunta: quem foi que chamou? Quem foi que disse? Quem é que está falando? Aí o grande, o adulto, o maduro tem que dizer: é Deus. É Deus, meu filho. Quando for assim, dobra o teu joelho e fala com ele. Mas quem é maduro, quem chegou à unidade da fé, quem está cheio da plenitude de Deus, quando ele ouve a voz, ele identifica: essa aí